Bom dia, estamos começando uma live aqui, um bate-papo com o advogado Luciano Caparrós Santos, advogado de São Paulo, presidente do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, é o movimento nacional, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso, e também com o Fábio Macedo, que é diretor do Conselho Federal de Administração. O Fábio Macedo vai falar para a gente sobre um evento que vai ser realizado em Manaus, né? É o Fórum Amazonense de Profissionais de Gestão Pública, promovido pelo Conselho Regional de Administração, e o doutor Luciano Santos veio participar desse evento também e vai falar sobre corrupção eleitoral. E o Fábio vai, no evento, vai falar sobre o Índice de Governança Municipal, que é um índice criado pelo Conselho Federal de Administração. Então, Luciano, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia. Eu queria começar esse nosso bate-papo falando sobre corrupção eleitoral, né? Que é o tema que o senhor vai trabalhar nesse evento que veio participar em Manaus. Desde que o movimento foi criado, já houve grandes avanços nessa questão do combate à corrupção eleitoral no Brasil? Bom, primeiro, é um prazer poder participar dessa conversa, desse debate. O movimento de combate à corrupção eleitoral tem grandes conquistas. O tema da corrupção, que hoje está na pauta diária, é um tema que a gente vem trabalhando desde um projeto de iniciativa popular, que foi um projeto para atacar a compra de votos. A compra de votos já era um crime eleitoral, mas um processo criminal. Para alcançar quem compra votos demorava 20, 25 anos. Então, através de uma alteração na legislação, alterou-se, através de um projeto apresentado por grupos, né, OAB, CNBB, organizações que articularam esse projeto, que ficou conhecido como Lei 9840, que alterou a redação para cassar o registro do candidato que compra voto. Então, isso mudou o processo eleitoral e, a partir daí, foi criado, então, um movimento de combate à corrupção eleitoral, porque era necessário monitorar o cumprimento dessa alteração da lei. De lá para cá, vieram outros desafios, como a Lei da Ficha Limpa, em 2010, que foi uma lei de ampla repercussão nacional e internacional, e que também trouxe uma nova alteração para qualificar o processo eleitoral, para você ter melhores quadros na representação, né, na eleição, tanto do legislativo como do executivo. Então, isso trouxe esse debate sobre a questão da corrupção e que hoje é o grande tema que nós debatemos e que todas essas questões estão relacionadas com a eleição, onde começa normalmente a corrupção. Compra de votos, candidatos que têm condenações e que se mantinham candidatos. Hoje isso já foi mudado, então essas são grandes conquistas. Além disso, projetos da reforma política, projetos que são importantes, o afastamento do financiamento empresarial das eleições, que nós conseguimos através de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Então são articulações que a gente tem desenvolvido e que acabam vindo de encontro a esse anseio da população, que é melhorar a situação do combate à corrupção. A gente diz sempre o seguinte: o problema não é falta de recursos, é para onde vão esses recursos. O senhor veio aqui também para criar um comitê no Amazonas de combate à corrupção, não é isso? Por que diante dessa situação, é necessário ampliar essa rede de combate à corrupção? A corrupção tem crescido ou tem diminuído no Brasil? Eu diria que a gente tem mais consciência do problema da corrupção. Então isso leva a um debate maior e esse debate acaba também tendo uma percepção, uma visibilidade maior sobre o problema, né? O Amazonas, especialmente, já tinha o comitê, que funcionou inclusive nas últimas eleições, e está criando a partir de amanhã, nesse evento, junto com o Conselho de Administração, um comitê permanente
para promover esse debate, fazer a conscientização do eleitor, do cidadão. E eu trago, inclusive, essa manifestação porque o Comitê de Amazonas tem sido um comitê muito ativo, muito participativo, né? OAB, o nosso colega Carlos Santiago, que tem feito essa coordenação de uma forma muito exitosa, tem conseguido desenvolver esse trabalho. Amanhã, o que acontecerá nesse evento do Conselho de Administração é a oficialização de um comitê permanente e que vai se ampliando, né, trazendo novos participantes. O objetivo é que a gente tenha uma maior parcela da população debatendo o assunto, participando, e que a gente consiga ter esses olhos. A experiência que o Conselho de Administração tem, que na verdade é uma das deficiências que nós temos na administração pública do Brasil, né? São pessoas qualificadas para poder gerir orçamento, gerir as questões públicas. Então é trazer esse olhar que é importante que a sociedade participe como um todo. Normalmente o que a gente pensa é que é um problema dos outros, é um problema do Tribunal de Contas, é um problema do Legislativo, mas se o cidadão não participar ativamente, a gente transfere essa responsabilidade para os outros. Nós colocamos o nosso tema ali, corrupção eleitoral. O que a sociedade precisa fazer? Né? O que o eleitor... Porque quando a gente fala de corrupção eleitoral, a gente tem um corruptor, né? Um corrupto e um corruptor. Então, a sociedade também participa disso, né? Eu queria que o senhor comentasse por que a sociedade está tão ativa nessa participação da corrupção eleitoral e o que é preciso ela fazer para a gente avançar nesse sentido do combate à corrupção. Você tocou no ponto nevrálgico, né? A gente tem um problema que é a cultura da corrupção, que é aquela situação em que todo mundo quer levar vantagem, né? A gente até aquela brincadeira antiga lá do leve vantagem você também, né? Quer dizer, todo mundo quer tirar alguma vantagem do processo, seja ele qual for, porque todo mundo quer se beneficiar. E normalmente se atribui isso à classe política. Mas nós temos que lembrar, quando a gente fala, por exemplo, da compra de votos, é crime comprar votos, mas é crime também vender o voto. Né? É que normalmente a justiça eleitoral acaba tendo uma visão mais condescendente com quem vende o voto, porque normalmente está numa situação de miserabilidade, é uma situação de penúria muito ruim, né? E o corruptor, aquele que compra efetivamente, tem muito mais poder. Mas as duas coisas são crime, né? Vender o voto também é crime. O eleitor que troca o voto por uma cesta básica está vendendo o seu voto, está entregando a dignidade do voto. Então, essa participação da sociedade é importante por isso, é ter a consciência de que a corrupção não é do outro, a corrupção é de quem pratica, seja ele quem for, seja pagando uma propina para o guarda para não ser multado, seja das coisas mais simples até as mais complexas. Mudar essa cultura, porque quando a gente... eu penso também que a gente acaba tendo uma posição muito individualista. A gente não pensa na comunidade, não pensa no todo. Então, quando nós pensamos no individual, nós estamos prejudicando a comunidade. Agora também é um erro achar que quem compra voto, quem vende o voto é o miserável, a pessoa que está passando por necessidade, porque tem também aqueles que querem levar vantagem e aí convence o parente a votar porque ele está esperando de um cargo, né, Exatamente, por isso que esse problema, por exemplo, da compra de votos não é mais um problema do coitado, né, aquele que está numa situação. Não, tem essa troca mesmo. Você vê isso acontecer em Brasília e você vê isso acontecer em São Paulo. Não está nos rincões, isso está onde existe a negociação, onde existe essa barganha, seja ele o que for, seja troca de cargos. Né? Então, todas essas questões, é isso que eu digo quando a gente tem que mudar a cultura do que é a corrupção. Né? A corrupção é aquilo que se pratica em detrimento do interesse coletivo para o interesse pessoal, individual. Fábio, o Conselho Federal de Administração tem estudado, né, e tem tentado interferir nesse processo de corrupção e de tentar contribuir com o combate à corrupção na administração pública, né?
Como é que você avalia? O Brasil tem avançado no sentido de combate à corrupção ou tem... A gente viu aqui uma onda, né, de, de, de prisões, de empresários e tal na Operação Lava Jato, mas isso não aconteceu na mesma proporção, por exemplo, em estados e municípios, né? Aconteceu no âmbito federal. Estados e municípios, a gente percebe que ainda tem muita corrupção e essa corrupção não é combatida, às vezes até por uma leniência do Ministério Público, da própria polícia, que está atrelada ali ao governador, né, que os comandantes são nomeados pelo governador e a corrupção não avança, o combate à corrupção não avança nesse âmbito mais presente na sociedade, que é o Estado e o município. Primeiramente, bom dia, Valmir, a todos aqueles que nos escutam nesse momento, a toda a sociedade do Amazonas, em especial os de Manaus, que aqui estão. Quanto a isso, eu tenho o viés observatório. Participei do primeiro Consocial do Brasil, que veio aí da transparência pública. A luta pela lei da transparência pública brasileira. Eu fui um dos membros e representantes no estado do Acre, participei de uma ação coletiva que houve em Brasília, onde mobilizou todo o país, toda a nação brasileira por meio dos controles pela Controladoria Geral dos Estados e depois uma parceria com a CGU, e isso tomou proporções a níveis nacionais. Observo que tivemos grandes avanços, mas como o Luciano colocou muito bem, ainda falta um amadurecimento da sociedade em perder essa percepção do levar vantagem em tudo. E por que digo que a gente começou a avançar dentro deste processo de melhoramento eleitoral, político e etc. Quando que há 10, 20, 30 anos atrás você via um presidente da Câmara de Deputados Federais preso? Quando que você via no Brasil um ex-presidente da República preso? Outro saindo em veemência, foi preso, saiu, mas está com o pé para voltar. Dentro dos estados, governadores chegaram a ser presos, prefeitos presos. Então, a evolução dessa cadeia está começando a mostrar, dessa corrente social anticorrupção, anticrime eleitoral, a dizer, tu pode até fazer, mas tu está correndo risco iguais aos outros de participar e finalizar dentro do mesmo processo que os demais. Então, esse melhoramento da sociedade, tomando a consciência do que é público e do que é privado, a gente observa muito na iniciativa pública que as pessoas acham que o que é do Estado, o que é do governo é meu. Todo mundo pode entrar, meter a mão, desviar, fazer e acontecer e nada se resulta. Então, o amadurecimento, eu entendo que é uma corrente contínua. Por décadas e séculos aí a gente viveu tinha até antigamente o barreirismo ali, o voto do cabresto. O Acre mesmo tinha, eu venho do Acre, já chegou até esquadrão da morte, de você, o determinado candidato tinha um número X de votos, um número tal de eleitores, se um daqueles votos faltasse na determinada urna, os caras pegavam uma surra, todo mundo daquele colégio eleitoral apanhava. Então, assim, aquele voto de cabresto, aquela voto... Então, isso hoje mudou, evoluiu. Muita gente, a própria sociedade também está recebendo de políticos e não votando. Recebe, mas não vota. Alimenta uma expectativa do candidato e, com isso, resulta em não absorver esse recurso, não finalizar. Como o Luciano colocou muito bem, o nosso voto é o nosso maior poder democrático. Nós temos, por meio do voto, a essência e a escolha democrática de eleger nossos representantes. A gente precisa ser mais pautados e perceptivos em dar o nosso voto a uma pessoa que realmente vai fazer essa representatividade. Tu falaste antes da entrevista sobre o índice de governança municipal que o Conselho Federal de Administração faz. É anual esse índice? E eu queria que você comentasse o seguinte: a partir desse índice, o que dá para constatar na administração pública brasileira em nível municipal?
A gente tem, a maioria dos municípios são bem administrados? Não. Primeiramente, o Índice de Governança Municipal lançado em 2016 pelo sistema CFA-CRAs, e ele vem em uma continuidade anual, como você perguntou. Nós lançamos agora o nosso novo IGM, o 2.0, e ele traz um mapeamento de todo o país. Os 5.570 municípios, eles são avaliados em 3 eixos: finanças, gestão e desempenho. Então a gente pega dados secundários a nível Brasil, de todos os órgãos públicos consolidados da União, e mapeamos e diagnosticamos por meio desses resultados. O que pode ser percebido é que a precária gestão pública gera deficiências incontroláveis dentro do país. O Luciano também fez uma fala muito boa. Por décadas e por séculos, nós sempre fomos geridos por qualquer um, com qualquer área de formação, achando que sabe fazer administração, achando que sabe conduzir a ciência da administração. A administração é uma ciência e ela tem os seus profissionais por formação, administradores, tecnólogos, pessoas com afinidades de conhecimento para tocar a gestão pública. E quando a gente observa várias variáveis, a gente conseguiu agora, nesse novo IGM, criar até uma meta a ser alcançada pelos municípios brasileiros, porque nós segregamos, subdividimos em grupos por índice populacional e renda per capita. Então, no nosso primeiro índice lançado, a gente colocava todo mundo no mesmo saco e fazia um ranqueamento. Agora não, a gente começou a julgar os iguais igualmente e os diferentes com diferenças. Então, por exemplo, uma das coisas que está bem polêmico dentro do nosso índice é que nós lançamos o custo legislativo. O que seria esse custo legislativo? Pelo nível populacional e de renda, quanto que o município, o vereador, deveria estar gastando ou ganhando dentro da Câmara de Vereadores. E aí, vamos pegar ali municípios de Abadiânia, por exemplo. Os do Amazonas eu deixarei para amanhã, que é para dar o gostinho de que participem do fórum. Abadiânia, o custo legislativo... Onde é Abadiânia? Abadiânia é em Goiás. Ficou bem famoso agora sim, por causa do João de Deus, né? Do João de Deus. Então, o custo legislativo dos municípios iguais a eles seria de R$ 70,70, mas eles estão gastando R$ 98,60. Então, peraí, dá para você produzir e entregar mais à sociedade com um preço mais em conta. E quando a gente observa algumas câmaras de vereadores que 85% do que se aprova vem do executivo, 10% do judiciário e 5% uma produção interna, chega a ser pífio ao gasto legislativo para a entrega da sociedade. Então, o IGM ele faz esse mapeamento nesses 3 eixos, muito consolidado. Teremos aqui também no Amazonas o workshop no final agora de maio, que forma consultores a gerar diagnósticos por meio do IGM. Nós tivemos agora o primeiro evento no Paraná, e foram muito requisitados a equipe que participou dessa formação no Paraná, que eles geravam diagnóstico e ligavam para o prefeito. Prefeito, o município está assim, assim, assim. Pô, mas como é que tu sabe disso? Aí, prefeito, ligava para o secretário. Secretário, cara, mas o que tu está fazendo? De onde é que tu está tirando esses dados? Tu está diagnosticando meu município com dados que são reais, que realmente está acontecendo. Então, o sistema CFA-CRA ele vem trabalhando na inserção do profissional da administração dentro da gestão, seja ela pública ou seja ela privada. Esses dados estão disponíveis? Sim. Você consegue acessar na internet? Consegue acessar no www.igm.cfa.org.br ou também no nosso próprio site direto do CFA, www.cfa.org.br. A gente vai ter dessa segunda versão, a primeira era tudo aberto à sociedade, com um vasto conhecimento. Digamos que agora esse conhecimento vai ser aí de 60% aberto
para consulta e terá bancos de dados, terá umas consultas mais aprofundadas, índices comparativos e variações mais precisas para aqueles profissionais da administração que estejam devidamente regularizados junto à Casa da Administração, junto aos conselhos regionais de administração, poderão solicitar login e senha e ter um aprofundamento ainda maior de diagnóstico da gestão dos municípios brasileiros. Quem é que foi convidado para participar do evento em Manaus? Vai ser realizado amanhã, é isso? Não, o de amanhã nós faremos um fórum com debate com o movimento e uma palestra macro sobre o IGM, sobre o que é a ferramenta e etc. Dia 30 de maio nós teremos aqui em Manaus a formação do workshop para consultores. Essa pessoa ela vai, dentro do universo que está sendo gerado, no período da manhã ela tem todo um conhecimento do IGM e de outras ferramentas para que consiga diagnosticar os municípios, e no período da tarde a gente faz uma imersão prática onde se aplica todas as ferramentas da administração, como espinha dorsal, índice de SWOT. Então tem toda uma variação para diagnosticar os municípios na sua essência. Eu questionei quem são, porque são só administradores ou vocês convidaram pessoas dos municípios que participam da administração pública? Olha, para a formação do IGM serão profissionais da administração, e aí entra todos aqueles que estão devidamente habilitados dentro do Conselho Regional de Administração. Agora, a palestra para conhecimento da ferramenta, pequenas buscas, essas pessoas é aberta à sociedade, tanto no fórum como também na palestra que nós daremos, que o CRA do Amazonas está fazendo uma mobilização junto aos prefeitos, junto a vereadores, junto a toda a sociedade pública para conhecimento dessa ferramenta. Doutor Luciano, a gente falou no início sobre o comitê que vai deixar de ser esporádico, vai passar a ser permanente, porque o Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral em Manaus, no Amazonas, ele tem se formado sempre por ocasião das eleições. Sim. Agora ele passa a ser, a partir da sua vinda aqui hoje, né, ele passa a ser permanente, né? E qual é o trabalho que esse comitê pode realizar daqui para frente para ajudar nesse combate à corrupção? Então, o importante é que no processo eleitoral, durante o período eleitoral, especialmente, por exemplo, a lei contra a compra de votos, ela só se aplica do período de registro de candidatura até o dia da eleição. Então, você tem aí um período específico. Mas é importante o comitê ser permanente porque você tem trabalhos que você tem que desenvolver. Você tem a fiscalização dos partidos, prestação de contas, você tem os processos que aconteceram na eleição, mas que se estendem pós-eleição, tanto que Amazonas teve eleição suplementar, né, porque teve cassação do governador. Então, todas essas situações, elas continuam mesmo após o período da eleição. Então, por isso é importante ter o comitê funcionando. Também é importante, você mencionou sobre a questão nacional e as questões locais, a regional. Nós fazemos um trabalho também de monitoramento aos tribunais de contas, ao Tribunal de Justiça, porque são esses processos que levam, por exemplo, ao afastamento por conta da lei da ficha limpa. Se os processos ficam represados, se eles não têm andamento, se eles não tramitam de forma célere, não alcançam aqueles que praticaram alguma improbidade ou algum crime que o afastariam por conta da lei da ficha limpa. Então, esse monitoramento é importante, com todos esses dados, para a gente também, quando chegar no período da eleição, esses processos já tenham sido julgados e o Ministério Público Eleitoral ou aqueles que denunciarem, por exemplo, as impugnações dos registros de candidatura, tenham elementos para que isso aconteça. O que está faltando, por exemplo, no judiciário? Porque a gente tem visto pessoas que tiveram condenações nos tribunais de contas ou mesmo no judiciário, em segunda instância, que a lei da ficha limpa não permitiria que ele disputasse a eleição, mas mesmo com essas condenações em segunda instância, mesmo com condenações nos tribunais,
alguns candidatos conseguem, no judiciário, manter a candidatura, disputa a eleição, e aí depois de um tempo, ou o TRE demora muito a julgar, o cara se elege, e depois de já estar na administração, aí vem a cassação, aí você faz um outro processo eleitoral que é caro, né? Não tem como evitar isso? Olha, primeiro é importante destacar que o processo eleitoral ele é um processo muito célere e ele só acontece se houver uma provocação. A Justiça Eleitoral não age de ofício. Então, impugnação de registro de candidatura tem que acontecer impugnação, né? Se ele tinha um impedimento, ele tem que ter a impugnação e o prazo é muito curto. Do registro da candidatura são 5 dias. Então, o Ministério Público Eleitoral, ele tem, e especialmente agora nas próximas eleições, que são municipais, aí são os promotores das comarcas, ele tem um trabalho muito intenso. Então, toda essa complexidade requer também, e por isso que a gente faz esse acompanhamento, e as denúncias e as representações, para que isso não passe, no processo eleitoral, não passe em branco, né? Então, por isso é importante ter uma participação do comitê no processo eleitoral. Mas também é bom lembrar que não são todos os crimes, nem todas as condenações que têm o impedimento da lei da ficha limpa. Você tem os crimes que são elencados, improbidade administrativa, os crimes mais graves e que têm inelegibilidade, né? Então, não são todos os processos. Agora, mesmo aquele que tem uma condenação, se ele tiver uma suspensão desse processo através de uma liminar no Tribunal Superior, ele pode ser candidato. Agora, tem sido muito raro os tribunais superiores concederem liminares para suspender os efeitos do processo, né? O que ocorria no passado é que isso acontecia muito mais nas pequenas localidades. Hoje, nós tivemos na última eleição um presidente da República que não pôde ser candidato. Então, isso também é um amadurecimento e um fortalecimento da própria jurisprudência da lei, né? Essa conscientização da sociedade, do próprio judiciário, da atuação. Então, essa parceria é muito importante. A sociedade civil fiscalizando e acompanhando. É que nós tínhamos uma permeabilização muito maior do executivo e até do legislativo, mas do judiciário a gente tinha uma certa distância. Então, hoje já tem mais também uma participação da sociedade junto ao judiciário. Então, o que nós precisamos fazer é aprimorar isso e ter uma participação maior da sociedade. Só lembrando que os comitês funcionam de forma voluntária, são as pessoas que se habilitam para participar do processo, e isso, o comitê, que amanhã se torna um comitê permanente, ele vai buscar também o fortalecimento nos municípios, onde você pode ter os comitês municipais que atuarão nas próximas eleições também. Ok. Fábio, sobre o evento de amanhã, alguma informação que você gostaria de divulgar? O evento começa às 14 horas. Deixar um grande abraço ao atual presidente do Conselho Regional de Administração do Amazonas, Inácio Guedes, por estar promovendo esse amadurecimento junto à sociedade, por meio do Movimento Brasil de Corrupção Eleitoral, trazendo ferramentas como o IgM, que a própria sociedade pode gerar diagnósticos e, com isso, cobrar dos seus eleitos, aquele que você, por meio do seu voto, seu deputado estadual, seu vereador, seu prefeito, seu governador, você ter mecanismos de cobrar, pois, por meio do IgM, é possível fazer análise vacinal, é possível fazer análise da saúde, da educação, do saneamento básico, de investimentos de controle fiscal, da questão legislativa, da questão previdenciária. Então, assim, é um leque muito grande. Como eu falei no início, são 3 eixos analisados: a gestão, as finanças e o desempenho. Desses 3 eixos, subdividido em 13 indicadores com 26 variáveis. Então, é um panorama geral mesmo do que realmente o seu município está fazendo por você que está aí na sua localidade. Aquilo que gerando impacto em políticas sociais de inclusão e desenvolvimento do município. O que é engraçado, um dia desse eu cheguei para apresentar isso para um determinado governo do estado. Aí o governo olhou e disse: mas isso aqui é coisa demais, eu quero que o meu município, os meus municípios, trabalhem apenas saúde, educação e meio ambiente.
Eu digo, e as demais variáveis? Você não pode criar uma miopia ao prefeito para que ele possa fazer mais e entregar mais à sociedade por medo. Ele diz, não, mas aqui tem algumas coisas que impactam no governo do Estado. Eu digo, mas aí você tem que começar a fazer seu dever de casa, porque a Constituição ela é clara. Nós temos os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, União, estados e municípios. Então, cada um sobre a sua égide das suas responsabilidades, para que isso seja gerado em entregas à sociedade. Então, esse é o grande papel. Eu parabenizo o nosso presidente Inácio Guedes, que é o presidente regional. Também agradeço ao nosso presidente do Federal, que aderiu ao movimento junto, Mauro Crois, por acreditar em políticas de desenvolvimento e inserção da nossa sociedade, dos profissionais da administração, entregas reais que podem ser comprovadas, comparadas e diagnosticadas com mais eficiência e eficácia para a sociedade. Ok, a gente vai encerrar nossa entrevista. Conversei aqui com o Dr. Luciano Santos, que é coordenador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral em nível nacional, né? E conversei também com o Fábio Macedo, que é representante do Conselho Federal de Administração, que está em Manaus. Os dois estão em Manaus para participar de um evento do Conselho Regional de Administração sobre corrupção eleitoral e também sobre essa questão da governança municipal. Muito obrigado aos dois. E lembrando que esse evento acontece amanhã às 14 horas na Universidade Estadual do Amazonas. Isso, é no auditório da UEA, ali na Avenida Djalma Batista, não é isso? É aberto ao público? Já foi feita as inscrições? Está fechado já, né? Era aberto, mas já tem muita gente inscrita. Se você tem um grande interesse, apareça. Sempre tem um lugarzinho para que você se encaixe e faça a diferença dentro desses movimentos. Ok, a gente agradece então a participação de vocês aqui e agradece as pessoas que estão nos assistindo. A gente encerra aqui a nossa live.